A transição de que falamos não é uma transição facultativa. Já passámos há muito a possibilidade de estarmos a falar, digamos assim, numa bifurcação em que os dois caminhos seriam caminhos opcionais. Não, efetivamente, nós, como digo neste tema, estamos de facto condenados a mudar. Agora, esta transição, evidentemente, depois pode assumir várias configurações. A única certeza que nós temos é que o caminho padronizado que temos vindo a seguir ao longo dos últimos 200, 250 anos, esse caminho, efetivamente, não nos leva a parte nenhuma. Ou pelo menos a parte nenhuma agradável. E justamente o problema aqui, no fundo, é que as transições são conceitos relativamente neutros. E nós temos que qualificar o que é uma transição. Ou pelo menos aquilo que a transição procura evitar. A transição é o contrário de uma continuidade e é também o contrário de um colapso. E nós hoje estamos numa situação absolutamente singular, única na história da humanidade, porque Roma foi uma civilização que caiu ocupando áreas territoriais de 3 continentes, a Europa, uma parte fundamental da Europa, uma parte da Ásia, uma parte da África, mas hoje a civilização que nós temos é claramente global. Hoje não temos ilusões, hoje a nossa civilização é claramente global. A Europa é uma pequena província de um mundo muito mais vasto. Nós, de facto, interrogamos sobre para onde é que caminhamos. Essa transição é em direção ao quê? Bom, a proposta que faço aqui é de que, embora não seja nada fácil, estaremos ainda em condições de evitar o colapso, seguir um caminho, uma transição para a sustentabilidade. Como eu disse, não é fácil, mas julgo que só, assim como existe arrogância intelectual por parte dos otimistas, críticos, também existe alguma arrogância do pessimismo. Eu não quero entrar por essa via e, portanto, mantendo um espírito crítico aberto, eu diria que há umas veredas estreitas no caminho da transição para a sustentabilidade, sobretudo no caminho da grande transição, que é, digamos, a minha tese central, e vamos tentar seguir por ele, seguir por essa via. Entrando no nosso tempo, o que é que torna obrigatória a transição epocal, a nossa transição epocal? Bom, aqui repito, enfim, um tema que os meus amigos já consideram certamente muito cansativo, que é o tema da crise global do ambiente. É um tema que me parece que é o que caracteriza a nossa época. A nossa época é uma época de multicrises, evidentemente, mas a crise estrutural, a crise ontológica, nós temos uma crise política, uma crise económica e financeira, uma crise da identidade cultural, do multiculturalismo, com certeza temos isso tudo. Mas temos, sobretudo, no centro, o pulsar, o coração, onde bate a diferença entre transição e colapso, é uma questão ontológica do ambiente. É uma crise ontológica, crise ambiental. E, muito rapidamente, até para pegar um pouco naquilo que é a nossa associação obrigatória, hoje, quando nós pensamos na nossa crise económica e financeira, quando nós percebemos o estado absolutamente lamentoso ou lamentável, as duas coisas, da economia, os indicadores sociais de sofrimento, o desemprego, a pobreza, nós lembramos imediatamente da última grande depressão, económica, que começou em 29 e que na verdade, continuou até 45. Portanto, sem a grande depressão não teria acontecido, seguramente, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é o último grande evento da Grande Depressão. E eu coloco-vos aqui em confronto com duas personalidades, uma grande figura, um grande estadista do século XX, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt. Retiro aqui um pequeno excerto do primeiro discurso inaugural. Ele foi eleito por 4 vezes, aliás, por causa dele a Constituição foi revista e introduziu-se o aditamento que impede mais 2 mandatos. Mas no primeiro discurso inaugural, em 1933, Roosevelt, num discurso cheio de coisas que nos são familiares sobre a crise económica, a crise do sistema bancário, o desemprego, etc.,
ele vai buscar como fonte de esperança a natureza. Ele diz: Nature still offers her bounty. A natureza ainda oferece a sua abundância. Ou seja, em 1933, em plena Grande Depressão, quando os bancos americanos estavam todos a entrar em colapso, não havia união bancária na América na altura, como hoje não há na Europa. Depois houve. O Roosevelt, para mobilizar alguma esperança nos norte-americanos, chamava a atenção para o facto de que o capital natural, usando a linguagem económica, estava intacto. Ou seja, que a América e o mundo tinham uma natureza extremamente abundante, cheia de recursos, de oportunidades, de possibilidades de manifestação da criatividade humana. Ora bem, eu não ouvi o Roosevelt em 1933, mas ouvi o Sr. Arnold Tong na Índia em 2009. E ele começa nessa conferência, começa o seu discurso dizendo isto: My country is going to disappear underwater. Ele não disse boa tarde, meus senhores. Ele disse: o meu país vai desaparecer debaixo d'água. Portanto, é uma república do Kiribati, é um arquipélago espalhado por uma grande área oceânica e que vai desaparecer. E, de facto, é um país cuja política pública é a compra de territórios noutros lugares para a população poder sair das ilhas que estão a ficar submersas. Portanto, a grande mudança da nossa crise hoje é que a natureza já não é um regaço acolhedor, como em 1933, e é, pelo contrário, um universo, em grande parte, hostil e inóspito. E não é apenas no Kiribati, portanto, não é apenas no Kiribati. Mas, porquê? Porquê é que o ambiente é a mais profunda das crises? Bom, eu proponho-vos aqui 6 características que são, de facto, distintivas da crise ambiental. Ela é, de facto, a única grande crise com uma dimensão planetária, ou seja, não há nenhum domínio, nenhuma área geográfica, nenhum grande subsistema do ecossistema Terra que escape. Eu pus ali a atmosfera só para vos dar, enfim, o exemplo de que nas alterações climáticas, que têm uma sede fundamental na atmosfera, nós temos o problema das alterações climáticas em todo o planeta, mesmo em zonas, como é o caso da Antártida ou da Groenlândia, onde não existem calças, portanto não há nenhumas emissões de gases com efeito estufa antropogénicas a partir da Groenlândia ou a partir da Antártida, mas, curiosamente, nessas latitudes a mudança climática sente-se com mais violência, com mais força. É também uma crise com uma nota de reversibilidade. O desaparecimento das espécies, por exemplo, a biodiversidade em perigo é um exemplo. Quando uma espécie desaparece para sempre. Nos filmes de Hollywood é possível reconstituir, mas é só nos filmes de Hollywood. Temos uma aceleração acumulativa, ou seja, é uma crise que se alimenta no tempo. As alterações climáticas, como eu vos disse, começaram em meados do século XVIII, há 250 anos. Evidentemente que aceleraram estrondosamente nos últimos 40, 50 anos, mas não é, de facto, uma crise em que existe uma relação causa e efeito imediata. Não, as coisas demoram o seu tempo, vão-se acumulando de forma insidiosa. Claro que as alterações climáticas é talvez o tempo longo, mais claro, mas há outras. A contaminação, por exemplo, dos lençóis freáticos por uma agricultura agroquímica é uma coisa que demora 30, 40 anos, portanto, a fazer-se sentido. Depois temos ainda uma quarta característica, que hoje já é clara, que é o descontrole crescente. Ou seja, aquilo que alguns autores trabalham no âmbito da chamada segurança ambiental. Isto é, quando a crise ambiental torna um território, um espaço geográfico, pode ser também um espaço político, pode ser uma nação, pode ser um Estado, incapaz de suportar a sua população, ou seja, quando a carrying capacity, a capacidade de carga de um território, deixa de poder suportar a sua população, nós temos problemas de coesão social e de natureza política. O Ban Ki-moon, o secretário-geral da ONU, foi, aliás, uma das primeiras pessoas de grande nível político a dizer claramente que nós temos guerras no mundo hoje que são guerras que têm uma raiz, não só única, exclusivamente, mas têm uma raiz claramente ambiental. Ele dá o exemplo do Darfur. O conflito do Darfur, na perspectiva do Ban Ki-moon, era um conflito que tinha uma causa essencial, principal, na degradação dos ecossistemas. Antes
eles suportavam pastores e agricultores, agora deixaram de poder suportar esses pastores e agricultores. Depois temos também uma outra dimensão da crise ambiental, que é uma dimensão mais psicológica, mais sociológica, e que é o seguinte: a crise ambiental, pelo que é de facto uma crise ontológica radical, é a sexta característica, desafia-nos no centro da nossa própria identidade. Eu penso que só isto é que pode explicar os fenómenos de retorno a uma espécie de analfabetismo voluntário de muitas correntes de opinião. Estou a pensar, por exemplo, o Partido Republicano na América transformou o ódio a tudo aquilo que tem a ver com alterações climáticas e crise do ambiente numa espécie de artigo de fé. Para ser membro do partido é preciso jurar que não acreditamos em alterações climáticas, como se as alterações climáticas fossem matéria de crença. Não é? Isto significa que pessoas que olham para a crise ambiental como sendo uma questão de matéria de crença são pessoas que já perderam uma parte fundamental da sua capacidade intelectual. Portanto, ou seja, um dos impactos importantes da crise ambiental é a destruição da massa cinzenta em muitas pessoas.